Olá, bem-vindos a mais um RespiraCast, o podcast em que a gente fala de inovação e fala de inovação sobre todos os aspectos da inovação. Pensando também na importância da inovação no que se refere ao desenvolvimento humano, porque pode haver toda a tecnologia instalada dentro da empresa, mas se as pessoas não estão preparadas, né, nesse momento aí para lidar umas com as outras, para lidar com as situações, fica difícil a gente inovar, né? E para isso, nós hoje trouxemos o casal Jepsen, Sandra e Luciano, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Porque já estivemos conversando separadamente, agora estamos juntos aqui os três, só falta o chimarrão. Meu Deus, aí sim. Boa ideia, não dá tempo ainda. Principalmente pede um chimarrão à produção. Muito bem-vindos. O Luciano e a Sandra, então, eles estão à frente da Profile, Pessoas e Processos. A Profile é uma empresa que coloca o desenvolvimento humano no centro da evolução das organizações, ajudando pessoas e equipes a reconhecer, desenvolver e expandir competências socioemocionais que são essenciais para os desafios contemporâneos dentro da empresa e no dia a dia, não é? A Sandra, em específico, tem trabalhado aí com o Projete-se, que é um programa muito bacana, do qual nós já conversamos. Sim. Tem livro com o mesmo nome, ficamos assim encantados com todo o conteúdo que ele traz e já conversamos num outro episódio, né, Sandra? Isso aí. E o Luciano, por sua vez, fazendo aí essa parceria com a Sandra, tem todo o conhecimento, aí, embasamento a respeito do Enneagrama, né, que faz toda essa... olha para essas competências humanas, né, observando o perfil de cada ser humano que somos, com todo esse universo de competências e também de desafios íntimos, né, Luciano? Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado, né, por mais essa oportunidade aqui no RespiraCast, para a gente falar disso que a gente gosta, né, que é de pessoas. A gente também gosta. A gente gosta muito. Nós aqui que agradecemos aí a oportunidade de conversar de novo com vocês, porque é sempre um conteúdo muito enriquecedor. E eu tenho certeza que para quem está em casa e assistindo também aproveita muito tudo isso. Espero que sim. Vamos começar então, tentando assim entender ou fazer todo mundo aí entender o contexto de como nasceu a Profile. O que moveu aí esse casal a iniciar esse processo aí de uma empresa que olha para o ser humano com todas as suas competências e tudo aquilo que pode ser desenvolvido? Quem vai começar? Bem, acho que dizem que o meio influencia, né? Então, assim, começa com um conjunto de amigos extremamente criativos, e eu brinco às vezes com o pessoal, né, Silvia, que entre alguns colegas de trabalho ainda antes de empreender, a gente abria e fechava a empresa todos os dias, né? Porque tinha uma ideia, tinha um insight, aí imaginava aquilo funcionando, e aí no final do dia, mas não é para agora. Mas o que acontece? A Profile, ela nasce, né, claro, de um sonho de empreender, mas principalmente na visão da nossa própria necessidade de buscar ferramenta de gestão, né, ferramenta de gestão de pessoas. Porque, né, até então, né, antes da Profile, a gente vinha, né, no mercado de trabalho, galgando, né, posições, e claro, quando a gente está num momento de conduzir um processo, de liderar pessoas, cada novo nível é um novo desafio. Então, dessa própria iniciativa nossa de buscar ferramenta para melhorar nesse aspecto. E aí a gente, né, nessa busca, acaba encontrando, né, na época o Enneagrama, e viu a oportunidade de fazer um trabalho com essa ferramenta e fazer o trabalho e continuar se desenvolvendo, porque
Você falou algo muito interessante ali, né? É o reconhecer, é o desenvolver e você usou outra palavra que agora não me vem, mas é dar manutenção para aquilo que você desenvolveu. Então, cada novo desafio exige uma nova competência e a gente precisa dar conta disso tudo. Então, esse foi um processo que chamou muita atenção, assim, a oportunidade de empreender e continuar se desenvolvendo. Dar continuidade nesse processo, porque realmente, né, a gente falava sobre isso até, né, Sandra, da importância da ação, né? Com o Luciano também nós conversamos, porque às vezes se não tem um acompanhamento maior, as coisas ficam no teórico, né? E aí a gente poder propiciar para que haja um acompanhamento para que as coisas aconteçam de fato muda bastante, né? E se a gente pensar assim, quantas vezes cada um de nós teve alguma ideia que achou interessante ou que poderia suprir a necessidade de alguém? Como o Luciano falou, né? Quantas vezes a gente em rodas de conversa, roda de chimarrão, a gente teve algumas ideias, abriu a empresa e fechou a empresa. Porque não somos, a grande maioria de nós não é criado para se aventurar. É verdade. Para se jogar num negócio. É o medo, para né? experimentar se Receio. vai dar certo. Muitas vezes a gente prefere não experimentar, não arriscar e ficar na zona de conforto ou desconforto, seja lá como a gente está. Por quê? Porque ter um salário fixo, ser CLT, é mais fácil às vezes. Aparentemente é mais fácil, porque também não adianta ficar dentro de uma empresa reclamando porque poderia ter feito alguma coisa, porque poderia ter sido diferente, quando a gente não tem atitude para fazer esse movimento. É verdade. Acaba sendo até um empurrãozinho. Eu acredito que vocês... Joga a vaquinha no precipício. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Vamos, né? Porque às vezes falta também, né? Isso, de ter alguém que motive, que dê aquele gás, né? A pessoa está precisando do empurrão mesmo. O que vocês mais viram, ou ainda veem, percebem, com relação a dentro das empresas... em que área ou em que aspecto vocês enxergam maior necessidade desse desenvolvimento humano acontecer? Por exemplo, é o medo? Né? Ou falta essa coragem das pessoas vão fazer? Ou falta relacionamento, que é difícil? Como é que vocês enxergam assim no trabalho de vocês? A gente entra em enneagrama puro, né, Luciano? Sim, vamos falar dos 9 perfis. Mas eu até diria assim que, vamos lá, né, brasileiro é bastante corajoso, né, porque precisa coragem e determinação. É verdade. Olhando para todo um cenário, né, e não é nosso objetivo entrar nesse aspecto assim, mas é desafiador. Então, às vezes sobra coragem e falta preparo. Às vezes falta estímulo, mas às vezes também falta preparo. E seja para começar ou muitas vezes para dar andamento. E essa foi uma das razões assim que imagina, 15 anos atrás, né, não tinham tantas possibilidades, tantas empresas de treinamento e de capacitação como tem hoje, né? Então a gente via a oportunidade porque na nossa própria busca a gente viu que tantas outras pessoas, tantos outros gestores, líderes ou futuros empreendedores estavam buscando por uma necessidade mesmo. Então, claro, tem assim a questão de um sonho por trás de empreender e de empreender em algo que a gente se identificava já na época e se viu se identificar cada vez mais, mas um nicho de mercado bastante interessante e que foi sendo, claro, principalmente ali 2020 para frente, onde o alcance remoto deu um pulo, um salto. Deu um salto e
Então, quando eu digo assim a questão do preparo, até pela nossa própria experiência, né? Porque uma coisa é você começar um negócio, né? E outra coisa é você dar continuidade. Fortalecer, inclusive, né? Fortalecer o suficiente. Aí vem a questão da inovação, né? Que não é só tecnológica, mas também a nível de comportamento, de estado mental, né? Para lidar com todo esse mundo que fica cada vez mais dinâmico e volátil. Então, assim, então, um plano de negócio ele não pode... Você precisa de um plano de negócio, mas ele não pode ser rígido. Tem que ser maleável. Ele precisa ser maleável e a gente precisa, enquanto empreendedor, visitar esse plano de negócio recorrentemente para fazer os ajustes necessários, porque o mercado está mudando, o cliente está mudando, tudo é muito rápido. Tem Antes da gente vir para cá, a gente estava lembrando ainda, né? Tem um livro que é Organizações Infinitas. Que foi, eu tô com esse livro começando. Indicação do Rogério. Né? Tô com ele. E esse livro fala muito sobre isso. A gente precisa estar se preparando continuamente, de forma flexível, para o que vem amanhã. Porque hoje a gente está vivendo de uma determinada forma, os negócios funcionam de uma determinada forma, só que amanhã esse jogo pode virar. E nós precisamos ter uma mente criativa, uma mente preparada para a inovação, preparada para dar continuidade, porque pandemia. Poderíamos fechar todo mundo, poderíamos e fechamos quase todos. Muitos fecharam. Do dia para a noite. Algo Muitos tiveram que se reinventar, né, Sandra? Imagina. Completamente, assim. Nós fomos, né, uma empresa que teve que se reinventar em uma semana, em 15 dias. Porque no começo, olha, não vai funcionar, semana que vem estamos todos de volta, e não estávamos. Então, precisamos estar abertos a isso. Aquela rigidez do eu nasci assim, eu cresci assim, não funciona mais, não nos dias de hoje. Ainda mais o ser humano, né? Desde quando a Profile está atuando? Quando é que vocês criaram? Em 2012. 2012. Já tem uma boa caminhada aí. Sim. E vocês notam com clareza assim, essa mudança do início para hoje? Nesse aspecto humano, assim, hoje tem algo que chame mais do que chamava na época que vocês abriram, algo que ou continua em termos gerais, assim, como ser humano, a gente continua de forma diferente, mas vivendo as mesmas dificuldades. Poderíamos dizer que num cenário novo, mas o ser humano continua com as mesmas dores. As mesmas dores. Eu vejo que as dores elas não são tão diferentes, mas elas são mais intensas, né, proporcionalmente à velocidade que as coisas acontecem. Então, assim, a Sandra falava da questão da pandemia. E um pouquinho antes ainda, né, da questão dos ciclos, né, e de estar reavaliando, né, a cada ciclo. Então, o que acontece? A gente precisa estar, né, reconhecendo de onde a gente vem, para dar manutenção aos nossos valores, né, tudo que trouxe, né, a nossa organização, a nossa empresa, nós mesmos, né, até aqui. Precisamos estar muito focados no aqui e agora e, ao mesmo tempo, olhando para esse universo externo, novo, e que, se ainda não é novo, amanhã vai ser diferente. Né? Então, o desafio hoje é conseguir olhar para esses 3 momentos de forma mais ampla e mais rápida e manter a saúde mental, a saúde emocional com isso e com o volume de demandas, né, que tem. E de novidades, né? Eu pergunto porque hoje a gente ouve assim das empresas das empresas talvez elas conseguiram enxergar mais como fazer para isso somar,
Mas as pessoas que trabalham dentro das empresas, logo que surgiu a questão do IA, por exemplo, foi um pavor, assim, né? Vai tirar nosso lugar, né? E ainda o que a gente vê é a necessidade do ser humano presente e com as suas competências, colocando o IA para funcionar como um instrumento, né? Como uma ferramenta. Então, também, assim, esses medos, eu fico pensando se não tomou conta, assim, num certo período, e que vocês tenham percebido, né? Que essas relações também tenham sido afetadas. Eu acredito que sim, porque, vamos lá, ninguém quer ficar obsoleto no mercado. E quando você vê assim quando você olha para o alcance, para a dimensão, né, que a inteligência artificial trouxe, então isso aumenta de novo, né? É quase como um propulsor para a necessidade de estar se preparando. Exatamente. Se preparando, de novo, para um novo momento. E só vai perder espaço, e né, tem pessoas que vão perder espaço, tem empresas que vão perder espaço, aquelas que ficarem estagnadas. Então, essa necessidade de, mesmo com a insegurança, então precisa lidar com as inseguranças, mas precisa continuar dando passos. Com certeza. Sabe, Silvia, que em fevereiro de 2020, eu estava fazendo o mestrado na época, aí defendi minha dissertação, e o meu trabalho foi porque eu fiz em sistemas e processos industriais. Então, primeira coisa quando eu entrei foi falar para eles, eu não vou fazer algo 100% técnico. Eu não quero fazer algo 100% técnico, porque eu entendo que a técnica, ela tem 50%, mas 50% é do comportamental. Então, eu fiz um trabalho sobre a indústria 4.0, que era um conceito meio... Acredito que aqui, Brasil, ainda é um conceito meio utópico, né? Que é de ponta a ponta, eu tenho uma necessidade, eu consigo hoje buscar no aparelho, mas, por exemplo, consigo montar um carro, o carro que eu quiser, do jeito que eu quiser, através de uma máquina, né? Então, o que a gente via ali? Um pavor muito grande de, ok, entra essa sistemática, como fica o humano na jogada? Né? Mesma coisa a IA, entra IA, como fica o humano nessa jogada? A gente corre um risco. Se nós, humanos, não nos prepararmos para conhecer a tecnologia, para atuar com a tecnologia... Usar a nosso favor, né? Exatamente. O que pode acontecer? Abrir uma lacuna de mercado. Mas porque eu não estou preparado para trabalhar com a tecnologia. Então, é olhar para a tecnologia e entender que a tecnologia ela só vai nos ajudar. Nós falamos de estratégia, né? De sair do operacional e ir para um lugar de estratégia, para um empresário, um dono de negócio, um gestor. A tecnologia pode ajudar a isso. Coisas que hoje são operacionais e que às vezes o gestor faz no operacional, ele pode ter acesso a uma tecnologia que ajude ele nesse sentido. Exatamente. O que é ótimo. Ele vai maximizar o tempo dele para fazer o que realmente importa, que é o gerenciamento do negócio. É verdade. Só que para isso... E aí eu falo todos, né? Não falo de empresas, falo de quem está estudando, alunos, todo mundo. A gente precisa estar preparado, então a gente precisa conhecer um mínimo da tecnologia para saber onde é que ela vai me ajudar. Né? Para mim não usar... pedir para ela, né? Exatamente, não é usar... Porque assim, ó, ela vai me responder, se tu abrir um programa de IA... Tu pergunta para ela, ó, o que é tal coisa, ela vai te trazer literalmente o que é tal coisa. E se ela não souber, ela vai te trazer alguma coisa. Algo vai acontecer. Vai te trazer alguma coisa. Só que se nós não tivermos o conhecimento e a consciência, ó, é isso aqui mesmo que eu quero ou não, aí o caminho é ruim. É verdade. Aí o caminho é ruim. Porque aí a gente vai ter aí uma humanidade onde a inteligência vai ficar... Sim, aí sim a gente se reduz, né? Agora, Muito. se a gente olha para isso como
uma ferramenta, uma oportunidade, eu tenho inclusive mais tempo para desenvolver outras competências, né? E a pandemia deu um salto nesse sentido, né? O que antes a gente não pensava, queria fazer, trabalhar de casa. Quem imaginava que ia Isso trabalhar mudou de muito casa? as relações, né? Mas total. Dentro das equipes. A gente tem um colaborador que trabalha no online, né? E a gente vê a adaptação como equipe, ao mesmo tempo vê funcionando, né? Mas uma adaptação que a gente teve que fazer, né? Para que isso também acontecesse. O que vocês enxergaram, assim, te interrompendo e dando continuidade, assim, ao que você estava trazendo, Sandra? De perceber, existe, por exemplo, questão de cultura, né? Hoje está muito em alta olhar para a cultura da empresa, né? Estabelecer ali os propósitos, os valores, criar essa rotina, né? Dentro da empresa para que haja uma harmonia entre pessoas, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que uma empresa precisa da estratégia, né, de algo estratégico para funcionar. Então, como é que qual é o peso disso, né, de uma cultura bem estabelecida para uma estratégia funcionar bem? Porque às vezes parece só que a gente está falando de números, mas uma coisa influencia a outra. Exato. E até nesse universo novo, como eu falava, né, como a gente comentava, de ter novas formas de se trabalhar em equipe, né? A cultura também precisa se adaptar muitas vezes, né? E aí? Acho que algo importante, assim, né, Silvia, que são coisas que devem andar juntas ou, assim, em paralelo, mas muito próximas, porque onde você tem muitas vezes, assim, uma distância entre entre o estratégico e o tático e o operacional, se as pessoas não entendem e não fazem parte disso que está sendo criado ou desse rumo que as organizações, ou que a organização quer seguir, o engajamento ele fica muito baixo. Então, e cultura não é algo que simplesmente se encaixa na estratégia. Então, você precisa de o líder ou os líderes precisam ajudar a criar essa cultura que combine com essa estratégia, com esse planejamento estratégico, porque esse desalinhamento vai trazer um resultado frustrante, né? E então a gente vê assim as empresas hoje que têm uma performance são aquelas que conseguem estabelecer critérios estratégicos e que levam em consideração a cultura que a empresa já está, porque toda empresa tem uma cultura. Sim. A cultura né? Ela existe. Ela existe. A questão é se ela está adequada para os objetivos que a empresa tem, para a direção que a empresa está indo. E aí, normalmente, quem faz ou quem deveria fazer essa costura? Todo o corpo de liderança. Porque senão, assim, qualquer caminho serve e qualquer caminho não vai levar para um resultado específico. Onde se quer. E como é que o Enneagrama, junto com o Projete-se, fazem assim esse trabalho unificado, né, através da Profile, para auxiliar as empresas, para auxiliar esse desenvolvimento humano dentro delas? Bom, a gente acredita que o primeiro passo assim, é a questão de desenvolver essa autoconsciência, que passa por uma série de autos, né? Autoconhecimento, que vai permitir a autogestão, que leva para um nível de autorresponsabilidade. Então, dentro de uma determinada
organização, não importa se são 2 funcionários ou são 20 mil, mas o mais importante de tudo é a autorresponsabilidade em, de fato, me saber que essa parcela aqui é responsabilidade minha, e aqui eu vou dar o meu melhor. A questão é, o que é o meu melhor? Então esse é um dos primeiros passos, assim, é ajudar as pessoas, né, a descobrirem o seu melhor e o quanto esse seu melhor pode estar vinculado, né, com o seu propósito individual e o quanto isso tudo também está alinhado com o propósito do departamento, da empresa. Então, acho que esse é um aspecto bem interessante que, né, de formas diferentes, né, tanto com as ferramentas do Enneagrama quanto do Projete-se, a gente né, acaba buscando. Deve dar uns estalos, assim, né? Esse link, ele vem de uma forma, na minha percepção, muito legal. Porque o Projete-se, ele traz, assim, a promessa de sair do lugar. Né? O Projete-se, o Eleve-se. Né? Então, o que você quer para começo de conversa? E traçar a rota de como chegar lá. Essa é a proposta do Projete-se. Como que eu, Sandra, consigo auxiliar as pessoas a chegarem lá? Pelo meu conhecimento de Enneagrama, eu não dou o Enneagrama dentro do Projete-se. Muito pelo contrário, eu instigo as pessoas a pensarem. Só que eu entendo que o mesmo projeto, ele pode ser igual. Meu projeto, e nós podemos pensar a mesma coisa, eu e tu. Só que eu tenho um caminho para seguir, pelo meu jeito de ser. E tu vai ter outro. Então, com o meu olhar de Enneagrama, eu consigo identificar, a Silvia, isso que eu faço desta forma não vai funcionar para a Silvia. Então, eu tenho que trazer estratégias para a Silvia diferente do que aquilo que funciona para mim. Então, eu uso o meu conhecimento de Enneagrama para o Projete-se. O que acaba, às vezes, gerando a curiosidade para quem quer se aprofundar e acaba indo para o Enneagrama. O Enneagrama faz com que as pessoas tenham essa consciência de eu funciono assim. Isso e isso, ótimo. Né? Isso serve para alavancagem da minha carreira, para alavancagem do meu negócio. Mas isso estão me ancorando. Então, como que eu posso traçar essa mesma linha, né? Essa mesma trajetória de A para B, agora com o impulsionamento daquilo que é bom para mim e podendo ressignificar aquilo que não é. Porque, na verdade, nós somos os 9 padrões de comportamento. Nós que insistimos, cada um de nós que insistiu em ficar, em se amarrar em um deles. Mas quando a gente... E eu sempre trago isso nas turmas de Enneagrama, quando eu estou junto com o Luciano, que o Enneagrama, na verdade, é tu descobrir onde a gente se colocou, onde cada um de nós se colocou. Mas as nossas habilidades, elas são infinitas. E sabendo que a gente tem habilidades infinitas, fica mais fácil de suportar aquilo que hoje talvez seja difícil para mim. É verdade. Mas persistência eu tenho para dar os passos que eu preciso dar. Sim, é como se abrisse uma cortina, né? A gente falava da lente, né, Luciana? Aquela vez contigo, você falou ainda do exemplo de colocar um óculos e... Uau, agora eu estou enxergando coisas que eu não enxergava, né? Exatamente. Muda. Essa semana ainda a gente falava sobre essa questão né, do medo que é presente para cada um, né? E muitas vezes, para muitos de nós, o medo não está necessariamente no medo de falhar ou de fracassar. Às vezes o medo está na condição que a prosperidade ou que o sucesso vai nos colocar. Porque
o sucesso numa determinada carreira, o sucesso numa determinada atividade vai te colocar num lugar diferente. E aí como que esse padrão desenvolvido da personalidade lida com esse lugar. E então aí a gente começa a entender melhor os mecanismos de autossabotagem que acontecem. Às vezes o medo não é de fracassar, o medo é de prosperar. Até por um histórico, né? A gente falava, né, Sandra, da história da família, né? O que a gente carrega. Daqui a pouco eu tive um pai que não, né? Já era retraído e a família entendeu que ter sucesso não era bom, né? Não é algo positivo. Tinha esse medo que foi passado de um para o outro e já tranco também. Se eu não faço, se destrava tudo, né? Eu não saio do lugar mesmo. E se a gente olhar, que a gente falava antes, né? O medo de arriscar para empreender, o largar a CLT para empreender. Quantos de nós ouviu na juventude que estuda para fazer concurso? Porque o concurso é garantido. Não importa se tu vai estar feliz ou não vai estar feliz dentro do lugar que tu estiver. Estuda para fazer concurso. Mas o porquê disso, né? Porque provavelmente alguém dentro da família passou dificuldades. E o concurso, o ter o valor fixo no final do mês e garantido... Segurança. Então, é um medo, não importa se nossos pais, nossos avós, é um medo que alguém teve. E este medo, ele veio repassando de geração em geração. Então, por isso que tem famílias que o sonho... né, é ser concursado. E quando está num concurso e que quer sair, que não está legal, recebe uma pressão enorme da própria família. Como assim tu vai deixar de fazer? Não pode mais deixar esse emprego. Que tu está fazendo um emprego bom, com um salário bom, para empreender algo que não é certo. Mas isso vem de uma dor deles. Não é uma dor nossa. A gente acaba adotando e vem trazendo com isso enraizado ao longo do tempo. Mas vem lá de trás. E como a gente tem aprendido com essa nova geração, né? Porque eu lembro lá em casa, passamos por isso, assim, o mais velho de um emprego estabelecido, né? CLT, não, eu vou tentar YouTube. Nossa Senhora! Gelou como tudo. Tá enraizado aí, ó. Gelou tudo! Conduzindo podcast pro YouTube. Agora eu tô aprendendo com ele. Olha só. Mas e essa geração ela não tem os mesmos receios que nós tínhamos. Porque eu fui criada assim, né? Ó, um emprego, aquilo tudo certinho, que tu não corre o risco, né? E aí, vamos pensar o seguinte, né? Imagina que a gente tem aí um encontro de pelo menos 5 gerações agora no mercado de trabalho. Verdade. Ainda temos lá os baby boomers, que normalmente hoje estão ou com muita experiência, ou foram os fundadores, né, do negócio. E vem aí geração X, Y, Z, e os millennials. E imagina a diversidade. É uma diversidade muito grande. Uma diversidade de conhecimento, de histórias trabalhando junto. Então, não tem como manter uma mentalidade rígida, porque assim, aquela história, ninguém sabe tanto a ponto de não precisar aprender, né? Ou que saiba tão pouco que não possa ensinar. Então, como que essas gerações todas, elas convivem juntos? E a gente está vendo isso agora no mercado de trabalho. E as empresas que estão entendendo isso, né, conseguindo colocar essa diversidade de, vamos chamar de competências, de olhares diferentes em torno de um objetivo, em torno de um propósito, estão nadando de braçada. A gente percebe isso. E como é que vocês enxergam? Porque a gente está falando aí de uma geração que tem esse perfil, de outras gerações que talvez não tenham o mesmo perfil, mas estão dando essa pontinha para se aventurar, para tentar também, Silvia.
Mas também a gente está falando de empresa, né, tem ali o dono da empresa, que tem uma equipe e que quanto isso é bom para ele, vamos dizer, para ele não, para a empresa, que essa equipe tenha essa cabeça mesmo sendo seus funcionários, né? Como ele enxergar isso, que se enxergar com esse potencial de ser mais, de se aventurar, pode ser bom para a empresa também? Como é que vocês enxergam isso? Aí tem, vamos lá, né? Tem bons e outros não tão bons exemplos assim. Então, e a gente vê que não precisa muito para dar problema, né? É só olhar para os processos, né? Muitos processos de sucessão. Às vezes né, costuma não passar da terceira geração. Às vezes entre uma geração e outra já tem um corte, porque quem começou um negócio, né, aquela primeira geração, está pensando que vai fazer de tudo para prosperar aquele negócio, porque ele está imaginando na próxima geração, na família e tal, e nem sempre os próximos estão engajados nessa... Não é o que querem. Não é o que querem, ou às vezes não conseguem encontrar o seu espaço. Então, assim, aí quem vem mais jovem vem cheio de ideia, quem é mais antigo começa a podar, e aí vem o conflito geracional. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas empresas que estão buscando ajuda nesse sentido e fazendo uma transição saudável, pegando o melhor de quem já está com o melhor de quem está vindo, quem está chegando, e fazendo essa mediação. E nós sabemos, né, Silvia, como é importante o papel de um mediador. Estamos falando de perfis. Fica a dica, isso tem a ver com o perfil de personalidade. A gente sabe. Verdade. Mas essa, né, fazer essa costura, essa transição de maneira saudável, porque no final das contas não se trata apenas, né, da geração A ou B ou C, mas de todo um negócio e de todo um contexto envolvido com essa organização. Eu penso que o sonho de toda empresa é ter intraempreendedores, que são pessoas que vestem a camisa, que amam o que fazem e que fazem de tudo para chegar aos objetivos da empresa. As empresas têm 100% de intraempreendedores? Não, a gente sabe que não. Mas essa pessoa é a pessoa que trata o negócio como dela. E não precisa sair dali para montar o seu, porque está feliz aonde está. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. E o gestor que sabe encantar o seu time para que tenha o maior número de intraempreendedores, está com tudo. É verdade. Está com tudo, porque ele vai ter pessoas que vão dar ideia do que fazer, que vão dizer o que não fazer, sem medo, sem receio. Porque às vezes existe ainda aquele receio, aquele medo de eu vou falar para o meu gestor que é melhor fazer assim do que de outra forma, e ele não vai aceitar. E aí a gente entra em cultura, porque às vezes entra na cultura de sempre foi assim, deixa assim. Funcionou até agora, vai continuar funcionando. Mas ter esse olhar de as pessoas que eu tenho estão no lugar certo, estão fazendo aquilo que elas gostam, porque cada um de nós dentro vocês, né, riam, ainda brincavam antes do mediador. Será que eu tenho mediador dentro da minha empresa no lugar certo para fazer isso? Será que a pessoa que está no financeiro é a pessoa certa para fazer isso? A pessoa que está em vendas é certa em que sentido? Porque cada um de nós pode se moldar para fazer qualquer uma dessas funções. Mas da pessoa se sentir completa. Eu estou aqui, esse é o meu propósito, esse é o meu lugar. E eu vou lutar pelo meu lugar.
como se essa empresa fosse minha. Então, me parece que esse é o sonho de todo empreendedor, ter verdade. pessoas no lugar certo. Mas como é que eu faço, Sandra, para colocar a pessoa no lugar certo? Nós temos uma excelente ferramenta, né, Luciana? Eu ia perguntar se vocês ajuda, têm. que Por ajuda favor. a identificar esse padrão de comportamento e que ajuda, sim, a esse olhar de, ok, essa pessoa é esse o lugar dela? Ou será que ela vai me render muito mais se eu botar ela num papel de comunicação, num papel de vendas, num papel, enfim, infinitos que a gente tem hoje dentro das organizações. E polir a minha comunicação enquanto gestor para saber tratar com essas pessoas. Mas não é todo mundo igual? Não, não é todo mundo igual, porque nem todo mundo vai entender da mesma forma aquilo que eu estou falando. Então, esse jogo, dentro de uma organização, ele é fundamental para o crescimento das pessoas e da organização como um todo. E aí, pensando no papel da liderança, porque você fala, né, dos perfis de cada um no lugar que elas estão mais felizes ou que elas conseguem desenvolver melhor, desempenhar melhor o seu papel. Aí, pensando em líderes, porque hoje a gente tem falado muito sobre liderança e o quanto muitas vezes acontece aquele colaborador que se destaca, que está fazendo bem o seu papel. Bom, chegou a hora dele se tornar um líder. E aí, é assim? Porque a pessoa, ela, daquele papel que ela cumpria super bem, ela de repente consegue ser um bom líder? Ou aí vem todo o trabalho de vocês, de trabalhar essa liderança, e qualquer um pode ser um bom líder? Ou existem perfis que se encaixam melhor para ser líder? Como é que vocês veem esse papel de liderança? Todo mundo pode. Todo mundo pode. E de certa maneira, além de poder, deveria, porque quando a gente fala em liderança, começa por liderar a própria vida, liderar as próprias vontades, até para não simplesmente seguir o fluxo e vou fazer aquilo o que aparece. Então, até para exercer o seu poder de escolha. Eu quero trabalhar aqui, ou eu quero trabalhar ali, e vou me preparar para isso, vou atrás do meu sonho. E a Sandra falava ao sonho de todo empreendedor, ter aquela equipe engajada, que olha que empresa como sua. Mas muitas vezes aí a pessoa levanta da cama e vê que o sonho é um pesadelo. Por quê? As pessoas têm os seus anseios e têm as suas vontades, têm as suas habilidades e que são distintas. E então, se eu não desenvolvo essa habilidade antes de fazer o movimento um movimento estratégico com as pessoas que eu tenho, no sentido de ter essa percepção de que, se, por exemplo, eu tenho vamos imaginar um vendedor interno que é fantástico, maravilhoso, conhece o cliente pelo nome, o nome dos filhos, a data de aniversário. Então, assim, pessoa fantástica, preparada para assumir um cargo de gerência regional. E aí ele vai para o externo. E ninguém percebeu que essa ali é uma pessoa que lida muito bem com um ambiente seguro. E aí, quando a gente fala num ambiente externo, aberto, entram uma série de variáveis que antes tem a ver com personalidade. Tem a ver com personalidade. Então, muitas vezes, assim, essa pessoa pode assumir um cargo, sim. Ela está preparada para isso? Tecnicamente, sim. Agora, a personalidade dela suporta essas novas influências que ela vai receber? Então, muitas vezes, você perde um excelente vendedor interno e
passa a ter um gerente ou um vendedor externo meia boca. Quando tem, né? Quando o cara não diz assim, ó, muito obrigado, mas eu vou ser um vendedor. Vou voltar para onde eu estava porque eu era mais feliz. Então, e isso mexe com a expectativa, né, tanto da liderança da empresa quanto das pessoas também. Né? Porque às vezes a pessoa não quer liderar. Eu posso dizer assim, todos podem ser líder, mas alguns não querem esse papel. Pode Sim. acontecer. Talvez não... Aí é o trabalhar sob pressão, né? Talvez não suporte a responsabilidade e o peso que vem De ser de estar nesse lugar. papel. Uhum. Porque muitas vezes o gestor tem pressão de dois ou mais lados, né? Verdade. Talvez, no mínimo, um gerente ou alguém acima e das pessoas que estão abaixo. E tem que lidar com esse jogo. Uhum. E nem sempre isso, dependendo do padrão de comportamento, vai ser fácil. Como o Luciano diz, às vezes um excelente vendedor, aí se pensa, não, vou trazer esse cara para um cargo estratégico. Ok, mas não é o cargo. Ele quer se comunicar, ele quer estar com as pessoas, ele quer fazer outro tipo de trabalho, se sente melhor neste lugar e rende, é isso, né? Rentabilidade. Mais feliz neste lugar do que estar num lugar de gestão onde ele está se sentindo pressionado. E ele não fica bem ali. Uhum. E aí tu perde um excelente profissional. É verdade. E aí vem algo muito recorrente assim, né? Mas eu não estou sendo reconhecido aqui também, né? E tal. Vou pegar, né, o valor que eu economizei ali, vou investir no meu negócio. Que aí sou eu que me gerencio. Eu que me gerencio. Porque aí não tem ninguém para me fazer pressão, ninguém para me mandar. Ninguém para me dizer hora que eu tenho que estar lá. Doce ilusão. Doce ilusão. Porque aí você vai prestar conta para o mercado, você vai prestar conta para o cliente. E então, aquela estatística que se traz, né, dos 2 primeiros anos, cerca de 80% dos novos empreendimentos acabam sucumbindo. Tem muito a ver com a questão comportamental e com a falta de estratégia. Então, trabalhar dentro desse se antecipar a esses riscos da própria autossabotagem já ajuda bastante. Tanto dentro de um ambiente empresarial, quanto no ambiente de novos empreendedores. Na verdade, qualquer ambiente, né? Sim. Nos relacionamentos em geral. E eu estava ouvindo aqui vocês falando, e a gente trouxe bastante isso da organização, da liderança, do gestor, mas a gente não pode eximir cada um de nós de querer esse processo de evolução. Porque, na verdade, eu estou fazendo por mim. Mesmo que eu esteja dentro da empresa de alguém, a evolução é minha. Então, quando a gente fala do Enneagrama, e até eu e o Luciano, acho que a gente costuma falar isso para as organizações aonde a gente vai, se tu quer fornecer ou se tu quer ajudar o teu funcionário com 100% do valor, ok, a decisão é tua. Mas a responsabilidade também é dele, porque aquilo que ele está recebendo, e Enneagrama não é só para negócio, Enneagrama é para vida. Depois que uma pessoa faz Enneagrama, é na vida pessoal, é na vida profissional, ele vai levar esse conhecimento para a sua vida. E a responsabilidade, se eu estou trabalhando dentro de uma empresa, e aí eu falo por mim e pelo Luciano, porque a gente quando procurou, por uma necessidade nossa. Se eu quero evoluir dentro do lugar aonde eu estou, a responsabilidade é minha. Não é o meu gestor não é só o meu gestor que tem que me enxergar e me dar essa oportunidade. Se ele me der, ótimo. Mas se eu quero crescer, eu tenho que fazer o movimento para crescer. Até porque é a mesma pessoa em lugares diferentes, em papéis diferentes, mas a pessoa é a mesma. É a mesma. Então, se ela tem... E a gente falava ainda aqui na agência esses tempos a respeito, por exemplo, de questões de horário.
que é uma coisa básica, né? Então, assim, eu combinei tal hora, é tal hora ou antes que eu tenha que estar. E é algo tão básico que às vezes as pessoas, por exemplo, né, quer empreender, mas o básico não fez. Eu me lembrei do livro, agora me esqueci o nome dele, mas ele fala em arrumar a cama, não sei se das 7 regras para... Vou me lembrar. E ele fala que uma das coisas, arrume a cama todos os dias ao levantar, porque é como se fosse o teu primeiro ato de disciplina para começar o dia, porque disciplina faz parte da rotina daqueles que querem vencer. Sim. Né? Então, é o básico sendo bem feito. E, às vezes, as pessoas têm resistência com o básico, mas estão almejando lá na frente, né? Conseguir algo grandioso. Né? Então, tem passos a serem dados que são anteriores a esses, né? Exatamente. Existe? Sim, tem passos, existe um processo para isso. E aí tem aquela história, né? Que a gente vê uma sociedade cada vez mais ansiosa. Então, assim, você falar para um jovem que, por exemplo, 2 anos de experiência em uma função, né, para gerar um determinado aprendizado, 2 anos parece uma vida inteira. Né? Então, e aí a gente vê assim uma rotatividade enorme, né? Então, ok, já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui, né? Não fui promovido, não, vou adiante. Então, qual é o estímulo que o líder traz para aquele ambiente, né, no sentido de, bom, o que essa pessoa pode aprender, o que ela pode entregar, o que mais ela pode fazer, porque, via de regra, cada vez menos as pessoas lidam bem com rotinas. Até porque tudo que é muito rotina, a inteligência artificial já não quero mais. Vai dar um jeito. Mas ela não vai arrumar a tua cama. Eu não diria que... Eu já não duvido. Eu não sei, mas algumas coisas lá em casa a tecnologia já está fazendo. Já está lá. Arrumar a cama ainda não. Ainda não dá, mas existem coisas que é do ser humano, né? Sim. Que não adianta. Sim. E aí, pegando ali, dando continuidade, né? Essa questão da... às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir, mas assim, a responsabilidade pela tua carreira é tua, não é da empresa. Então, assim, eu vejo, né, algumas pessoas às vezes se colocando num lugar de, não, mas se a empresa me pagar, eu faço um treinamento. Se a empresa me... Ok. É um posicionamento, mas é um posicionamento muito passivo. Deixa de ser líder da própria vida, como a gente falava antes, né? E aí muitas vezes quer liderar a equipe. Exatamente. Estou terceirizando o desenvolvimento da minha carreira, né, para outro. Que líder é esse? Não deu certo porque ninguém olhou para mim, porque nunca tive... E aí nunca fui eu o protagonista de fazer esse passo acontecer, né? E a gente talvez não teve na história um momento que houvesse tanta oportunidade. É verdade. É um momento que tem muita oportunidade. Então, aonde que está a criatividade, a coragem, o pensamento inovador, para colocar essas ideias em prática? Não necessariamente num negócio, né, mas dentro de um negócio. Produzir algo, né, com aquilo que eu sei. Até para ser útil ao mundo, né? Eu sempre falo assim, que nós convivemos em sociedade porque nós, muito mais do que trabalhar, ter o nosso ganha-pão, como a gente diz, a gente também está sendo útil para o mundo, né? Um momento como esse de podcast, vocês trazendo todos esses conceitos, eu acho que é muito mais... né, do que um negócio. Vocês estão trazendo conteúdo que pode mudar a vida de alguém. Então, a gente também se olhar como esses atores, né, como essas pessoas que podem fazer algo a mais. Agora, quando tu falou, eu lembrei de uma frase. Eu não lembro bem de quem, se é do Bert ou de quem é, que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, para isso a gente está aqui, para poder
ajudar as pessoas a crescerem, ajudar o outro a crescer. Não importa quem é o outro. Então, e às vezes é numa fala, às vezes é num exemplo, né? Às vezes a gente nem está percebendo que está mudando a vida de alguém. exatamente. Mas ela pode acontecer. Exatamente. E aí a gente entra naquele espaço assim de crise de sentido, né? As pessoas também, e eu vejo isso como uma coisa boa, né? Tentando encontrar o seu lugar no mundo, né? Qual é a sua contribuição enquanto pessoa, enquanto ser humano. Exato. E isso pode vir de diversas formas, desde um trabalho voluntário, desde tratar bem as pessoas à tua volta, mas também encontrar o teu espaço de contribuição no trabalho. Exatamente. E é maravilhoso quando você vê as pessoas se encontrando dentro daquilo que elas, através daquilo que elas fazem, entendendo que aquela parcela daquilo que ela faz tem um valor lá na ponta. E, porque aí eu me sinto parte de um todo. Então, a parte que eu faço, ela é importante. E muitas vezes, assim, principalmente nas médias e grandes organizações, as pessoas não têm essa noção. E alguém precisa lembrar elas disso. A importância da minha parcela nesse todo. E aí essas paradas para um momento, né, de autodesenvolvimento é tão importante, né? Na realidade, a gente também falava sobre isso, né, Sandra, da importância de para nós mesmos darmos essas paradas, você colocou no livro, né, para se buscar, né, para fazer essas reflexões sobre quem sou, sobre esses potenciais que eu carrego, o que está acontecendo. A gente fala tanto, às vezes tem sentimentos, emoções que vêm e que se a gente prestar atenção neles, eles estão dizendo muito a nosso respeito. Mas a gente às vezes não para ignora que deixa assim, né? Põe debaixo do tapete e depois eu olho para isso. Falta essas paradas, né, pro ser humano assim, num geral, eu acho. E vocês lembram de exemplos assim que conseguem citar exemplos de transformações, de momentos vividos com a Profile que ali foi, nossa, aquilo a gente viu assim, que foi a virada de chave assim. Poderiam citar alguma coisa para nós? Ixi, tem muitos assim. Tem que escolher, peraí. Mas tem uma situação específica assim, em 2024, uma empresa aqui da cidade, da área da educação, e assim, profissionais, né, uma empresa já próspera e com um campo de oportunidade de crescimento muito grande, mas um momento assim de tensão interna, né, e até, né, por tanta oportunidade, a liderança assim num momento muito autocrítico, né, será que eu estou dando conta de tudo que precisa dar? E a gente fez um trabalho naquela situação específica, assim, um trabalho, né, de uma mentoria customizada para essas lideranças, e foi algo muito interessante, assim, que com o trabalho, né, de olhar, né, um trabalho de pausa mesmo, para olhar e reconhecer, né, os talentos, os pontos fortes, tomando propriedade disso, e também para as vulnerabilidades, como que cada um lida com a questão da velocidade, né, do mercado volátil, da própria pressão que muitas vezes, né, a empresa se coloca em função de toda a oportunidade. E tudo isso fora do campo assim do julgamento, né? Porque não tem certo e errado, né? Tem o teu momento, tentativas, né? Tem o teu momento ali dentro, e foi assim, né, foi muito gratificante, um trabalho muito gratificante assim, que, né, trouxe um resultado
imediato e que reverberou, né, para dentro das equipes que cada um daqueles líderes trabalhava e trabalha, enfim. Então é algo que quando a gente olha mesmo, né, depois de feito, depois da obra pronta, né, dá muito orgulho assim de ver que, olha, teve participação nossa ali naquele desenvolvimimento. Eu acredito. E assim poderia falar de tantos outros, né, que vai desde grupo até pessoas e, né, que muitas vezes nem se dão conta do potencial que tem. É verdade. E às vezes normalmente, né, olhando para os detalhes das situações, né, para os detalhes da sua forma de pensar, de sentir, de agir e de reagir. E a gente falava no outro episódio, né, de quando vem o cão-guia e quando vem o caramelo. Né? Então, essa autoconsciência para poder fazer essa autogestão. Porque normalmente assim, as grandes entregas a gente acaba fazendo, né, por esforço, por dedicação, por empenho, e muitas vezes a gente peca nos detalhes. E assim, né, tem muita gente que faz muita coisa boa, tem muito bom profissional. Agora, se eu quero um espaço, né, verdadeiro aí de prosperidade, de destaque, eu preciso estar atento aos detalhes, porque já é muito falado, o detalhe que faz a diferença. Então, esse lugar de excelência vem de fazer o todo, mas de trazer algo mais, e esse algo mais vem dos detalhes. Né? Isso vai desde um detalhe numa estratégia macro, como os detalhes lá na ponta, no atendimento ao cliente, no lidar com as pessoas. Então, a atenção aos detalhes faz a diferença. É verdade. Ainda mais falando de ser humano, né? Porque, na verdade, nós somos um conjunto de detalhes, né? Se a gente for olhar. E detalhes que, às vezes, passam despercebidos por nós mesmos. Sim. Então, às vezes, até na convivência, se percebe coisas a respeito de nós mesmos, porque, na verdade, o outro já percebeu e nos alertou. E aí esse olhar é importante. E aí quando a gente aceita, quando a gente não toma por uma crítica e diz assim, não é comigo. Que não é fácil, porque o orgulho também, a maioria tem um orgulhozinho na tríade, né, Luciana? Eu tenho um pouquinho. Eu tenho um pouquinho. Quem nunca? E aí vem aquela história a dificuldade de assumir, né? A gente falava em vulnerabilidade, mas muitas vezes assim, de assumir que ok, não tomei a melhor decisão, não fiz a melhor escolha, o resultado não saiu como eu queria. Realinha a rota e vai de novo. Né? Mas aí quando alguém do lado diz assim, eu te falei. Aí a gente se morde, né? Aí o gatilho disparou. Aí o gatilho disparou. Que reajustar a rota, que nada, agora eu vou defender. Agora mesmo. Agora que eu vou te mostrar que eu estava certa. Quem está do lado, né? Quem está do lado. No caso. Então esse é um aspecto, e aí vem para todas as pessoas, né? Para a gente entender que não vai ter razão em tudo e que vai ter momentos que precisa, né, dar o braço a torcer, que precisa manter a mente aberta para aprender, para aceitar, mas que precisa também, né, de maneira determinada, defender aquilo, que pensa, defender as suas ideias, não de maneira determinada, não de maneira teimosa. Porque às vezes a gente está vendo que continua defendendo para não abrir mão. Aí vem aquela palavra
que é importante, que a gente já repetiu ela, acredito que nos 2 podcasts, que é equilíbrio. Manter o equilíbrio. Sim, preciso me posicionar e defender o meu ponto de vista, mas também sim preciso aceitar quando alguém ou quando algo começa a acender, né? Aquela luzinha vermelha, ó, aqui. Pode ser que aqui tenha um gap. Quem sabe olha para isso. Olha para isso, recalcula a rota. Você falou do ponto de vista, eu me lembrei que uma vez num seminário também, a pessoa tinha um quadro branco e aí ela disse assim, você sabe o que é um ponto de vista? Daí ela foi lá e fez um pontinho no quadro branco, assim, isso é o teu ponto de vista. Aqui tem outro ponto de vista. Numa imensidão. Então, estar aberto, olhar para isso, né? E aí exige da gente uma dose de humildade e de se colocar como alguém que está querendo crescer. Exato. Talvez eu acho que é isso o grande ponto, assim, o que eu quero para mim, né? Eu quero me desenvolver, porque senão não adianta nem fazer profile, enneagrama, né? Projete-se, porque se a pessoa, como você falou, se quem está querendo a empresa e a pessoa não está ali ciente de que aquilo é bom para ela, pouco vai adiantar, porque pode até prestar atenção em tudo, mas não vai colocar aquilo em prática porque não tocou. Exatamente. Não é para ela que vai fazer com que isso aconteça, né? E aí a gente chama esse ponto ali no quadro branco de foco. O que tem aqui? Tem um ponto. É verdade, mas tem todo um quadro branco. Tem um contexto ali, né? Tem todo um contexto. Então, manter o foco é importante, mas a gente também precisa desenvolver essa habilidade de olhar a situação de maneira macro, de curto, de médio, de longo prazo. Isso às vezes é desafiador. Então, esse olhar por ciclos de vida, por ciclos do teu projeto, né, para poder ir dando início, meio e fim em cada etapa. Que cada vez mais se faz a necessidade de aquela história, né? Experimente, tente, inove, erre se for preciso, né? Mas erre rápido e corrija. Mas não para. Na mesma velocidade, mas não para. Sempre em movimento. Porque a vida é isso, né? Vida é movimento. Existe algum tipo de empresa que vocês acreditam que olhando para todo esse contexto, tá? Que vocês entendem que é a empresa que vai se destacar, até pensando nesse livro que você citou, né? As organizações infinitas. Que tipo de empresa pode ser vista como uma organização infinita nesse contexto do ser humano? Eu acredito que uma empresa que tenha, vamos falar do negócio, uma mentalidade aberta. Para se experimentar e, se não deu certo, recalcular a rota e fazer de novo. Aberta a ideias, aberta a possibilidades, aberta a inovação, criatividade, e que ela possa estimular as pessoas que estão junto com ela a crescerem juntas. Fazer esse movimento com ela. Fazer esse movimento com ela. Daí todo mundo cresce junto. É verdade. E aí não para, né? Não para nem o ser humano que está ali, porque ele é o tempo todo estimulado a se desenvolver. Exato. E aí nós estamos falando de desenvolvimento humano e a empresa sendo esse cenário, tornando isso possível também. Como é importante isso, né? Se a gente for olhar o papel da empresa, primeiro que a gente passa, todos que trabalham, né, em alguma instituição, a maior parte do tempo da gente, a gente está nesse ambiente. E aí, se tu estás num ambiente que te trava, como é outra coisa quando tu estás num ambiente que te acorda, né? Faz com que esse movimento de fato aconteça, porque ela quer isso também, né?
E às vezes as pessoas que estão dentro da empresa até elas têm mais para dar. Elas até têm vontade, mas alguns precisam de um estímulo. Precisam do desafio. Não é a pessoa que vai buscar o desafio, mas é a pessoa que, se desafiada, ela entrega muito mais. Então, me parece que é isso. Esse estímulo constante, né? É o aprendizado contínuo e o estímulo contínuo. E tem muito para aprender e muito recurso para aprender hoje, né? Exatamente. Com tudo que se tem à disposição aí de Poderíamos conteúdo. dizer que é infinito. Infinito. É verdade. E aí nessa dualidade toda, né? Então, essa capacidade de integrar as pessoas em torno de um objetivo, né? E olhando também para fora, para as tendências, né? Para poder desenvolver as melhores estratégias, né? Para lidar com, né? Com o cenário presente e futuro. Até para usar de inspiração, né, Luciano? Como isso é importante a gente olhar para quem está dando esses passos e fazer disso um movimento inspirador, né? Para que a nossa empresa também vá por esse caminho, né? Se conseguiu, ok, é muito maior, mas eu não posso fazer uma forma menor, um modelo reduzido, né? Para a minha equipe que é menor, achar uma forma disso acontecer também. Então, acho que a gente tem muito recurso, de fato. Assim, eu acho que nunca se viveu um momento tão rico, né, de desenvolvimento humano, e que as empresas, inclusive, estão mais abertas para esse desenvolvimento humano. Pelo menos o que a gente tem visto assim, é que elas estão olhando para isso como uma necessidade, muito mais do que há alguns anos atrás, né? E eu quero dizer para vocês que passamos da 1 hora, tá? Vocês não viram o bilhetinho, mas eu vi. Eu não vi mesmo. Mas eu imaginei mas fiz aqui, ó. De conta que não vi. Tu viu pelo retrovisor. Eu de vez em quando dou espiadinha aqui. Tem alguma mensagem, alguma indicação, algo que vocês queiram dizer aí pro pessoal, que vocês enxergam como importante olhar para isso, que a gente não tenha falado? Como é que vocês querem aí finalizar essa mensagem? Olha, para mim, penso que fica a mensagem do ponto de vista da individualidade, né? Da autorresponsabilidade. Não espere não espere pela empresa, não espere pelo melhor momento para aprender, para se desenvolver. Então, esteja pronto para quando a oportunidade chegar. Seja ativo, não reativo. E as pessoas que são protagonistas vão aproveitar as melhores oportunidades. É verdade. Isso aí. Meu recado é curto e grosso. Invista em você. Ótimo! E quem quiser investir em si mesmo e quiser a ajuda da Profile, como é que ela faz? Como é que acha vocês, os donos de empresas, gestores, as pessoas que querem fazer aí um momento com vocês, como é que elas encontram? Bom, pode nos encontrar através das nossas redes, aí, através do LinkedIn, através do Instagram, nosso pessoal e da própria Profile. Profile Gestão de Pessoas. Também pelo WhatsApp aqui? Vale. 5198-300-0820. Perfeito. É isso. Gente, para variar, foi bom demais. Quando vai ser o próximo? Eu acho que a gente tem que marcar esse próximo, porque assunto tem, né? Meu Deus. Se tem. Tem muita coisa para falar. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. A gente que agradece. Para nós é um prazer ter vocês sabem disso. Portas sempre abertas. E poder conversar aí a respeito de tanta coisa importante para o nosso mundo, para as nossas empresas. É sempre uma alegria. Isso. Muito obrigada, muito obrigado, gente. Muito obrigado ao RespiraCast por esse momento de oportunidade, esse momento de fala. Legal.
Então é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um RespiraCast, trazendo aí mais um assunto tão importante para as nossas empresas, para nós mesmos, né? Essa busca por quem somos, por se autodesenvolver, por crescer. E se você gostou, curte. Se gostou, mais ainda, compartilha, indica para um amigo aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.